Vamos lá. Eu estou querendo falar sobre isso aqui. O hipnotismo. Não, a lei do pêndulo. A lei do pêndulo. Sempre que a gente coloca uma força, né, para cá, a tendência era ir para o oposto. Quanto mais alto nós levantarmos aqui, mais alto ela vai parar do outro lado. Por que eu estou falando sobre isso? Querendo entender o que tem acontecido conosco dentro dessa questão política nesse país. Na verdade, no mundo, de uma maneira geral, mas mais particularmente no nosso querido e amado Brasil. Mas eu estou querendo aqui oferecer um ponto de vista, uma visão não partidária, pelo contrário, unitária, não partidária, exatamente analisando pela lei do pêndulo. E vamos começar por um recorte da nossa história, da história moderna. Eu vou pegar aqui a história que eu vivi, que eu participei, que foi começando então pela ditadura militar. Obviamente, como eu disse, isso é um recorte, a história começa muito antes, essa lei do pêndulo. É ação e reação. Isso é que acontece e eu estou querendo fazer uma análise daqui para frente, da ditadura militar até o presente. Muito bem. Foi uma época terrível. Ditadura, regime de exceção, prisão, parlamento suspenso, AI-5 e condenações e execuções assim à revelia. E eu não consigo imaginar como é que alguém queira uma revolução, uma ditadura militar novamente, nem militar, nem do proletário, ditadura nenhuma deu certo. Mas enfim, então o que acontece? Regime de exceção, repressão, mídia, tudo reprimido, a manifestação, tudo abafado. Aquilo gera um movimento pendular, de novo. Assim que houver possibilidade, essas forças reprimidas vão se expandir com a mesma velocidade e intensidade do que foram reprimidas. As minorias massacradas, assim que houver possibilidade, elas vão recrudescerem e com uma força quiçá maior do que sempre tiveram. Isso aconteceu com os movimentos de minoria, nós vimos isso, né? Os negros, os homossexuais, o feminismo, o movimento das mulheres, começou a se organizar saudável isso. Mas o que acontece? Pelo movimento do pêndulo, não raras vezes há um exagero. Essas minorias, por exemplo, na questão da sexualidade, eram oprimidas, precisavam do seu espaço, isso é muito saudável, mas de repente começou a passar do ponto de uma glamouralização, a educação, né, ligada precocemente nessa questão da liberdade sexual, e que me parece um exagero, uma coisa do pêndulo que foi para o outro lado. Natural, compreensível isso. Né? Então, por exemplo, da própria questão da homossexualidade. Houve uma época que era absolutamente condenada, depois passa um tempo tolerada, passa um tempo aceita e passa um tempo incentivada, glamourizada. Aí parece que passou do ponto, movimento do pêndulo. E assim todos os mecanismos acontecem isso. Aí nós vivemos assim com o nascimento, a liberdade no país da esquerda, assumiu o poder no projeto de manter o poder na mão, se lambuzaram com o poder, deram espaço para a corrupção e a figura política, a imagem política ficou altamente desgastada no movimento do pêndulo. Nunca a figura, pelo menos nos meus 65 anos, não me lembro de ter visto a figura do político tão desgastada, tão mal vista, tão vilipendiada, tão chacoteada como atualmente. Né? Desde criança, assim, tem essa ideia no inconsciente coletivo de que político não presta. Então esse status deu novamente a origem ao movimento pendular e gerou do outro lado agora um sentimento policialesco, de punição, de extrema direita. Sai daqui, vai para lá. E junto com essa coisa da ideologia vem os equívocos, né? A perseguição, o autoritarismo, um outro tipo de ditadura.
Quando fala-se ditadura, a gente pensa exatamente na imposição da força objetiva. Mas existe um tipo de ditadura, que é a ditadura da mídia, por exemplo, que é uma imposição subjetiva, que a gente nem percebe. Também é um tipo de ditadura. Então, enfim, e começou a surgir, deu espaço para surgir o bolsonarismo, não é? Que é natural de tudo, da falência, da incompetência, da expansão da esquerda. E deu como consequência isso daí, movimento pendular. Então, é perfeitamente compreensível que essas coisas aconteçam. E tudo isso tem a ver conosco, sociedade. Não somos nós e eles, o time A e o time B, esquerda e direita. Isso acontece com o corpo da sociedade. E nós precisamos entender que essa dicotomia, que essa polarização, que esse maniqueísmo, nós somos o bem e eles são o mal, e o outro ponto de vista é idêntico, nós somos o bem e eles são os maus, ele não, o outro diz ele não, enfim, que isso obviamente só vai causar mais tensão e mais polarização, exatamente polarizado naquilo que consiste a diferença dessas posições. Que burrice nossa! Nossa, primeira pessoa do plural, porque não é mais horas de nós investirmos uma energiazinha, um grãozinho de energia sequer nas nossas diferenças. Chega, isso já está extenuante. Haja visto as guerras de amigos na mídia social, assim, guerras, gentileza gerando gentileza, gentileza gerando gentileza, se atacando. A polaridade não é mais necessária. Aliás, é necessário agora nós focarmos a nossa energia para aquilo que nos une. E não precisa ir longe para perceber coisa que nos une. Existe alguém nesse time de eleitores que defende ainda a corrupção, exceto um grupo de políticos que estão envolvidos com a criminalidade, mas eles não contam, eles só defendem a corrupção. O povo, de nenhuma cor, de nenhuma ideologia, de nenhuma faixa etária defende a corrupção. Todo o povo, verde, amarelo, azul, branco, vermelho, roxo, cor de burro quando foge, todo o povo, tem a cor que tem, está cansado da corrupção, está cansado da violência nas ruas, está cansado da bagunça, da desordem, está cansado da desorganização tributária desse país, imposto para tudo. Então tem um monte de coisas que é absolutamente comum a todas as bandeiras. E é aí que nós devemos focar a nossa atenção, a nossa ação, a nossa comunhão de esforços para resolver aquilo que é comum a todos. E parar com esse movimento pendular, bélico e altamente antropofágico, suicida. Toda vez que nós atiramos no nosso opositor humano, estamos atirando no nosso próprio pé, nosso próprio país. Não existe, de fato, eu não acredito nisso, nenhum brasileiro que não queira bem esse país, que não queira abundância, que não queira justiça. É nisso que nós temos que trabalhar, naquilo que é comum. E terminar a polaridade. E entender que isso faz parte, e o movimento mesmo. E tomar cuidado com essas posições apaixonadas, porque elas podem mudar amanhã. Porque assim somos nós, assim essa é a nossa história. Agora já está na hora de nós percebermos os erros inocentes, não sei se inocente é a palavra, mas ingênuos, que nós estamos cometendo em alimentar essa polaridade, essa dicotomia, essa oposição, essa rota de colisão que nós assumimos com as nossas opiniões contrárias. Podemos admitir que o lado contrário é tão interessante e verdadeiro quanto esse lado. Basta eu sair deste ponto de visão para ver o outro lado para ver este. Então, é momento de união. E é o momento de achar uma posição que seja confortável e útil para todos. Chega
de nos separarmos pelas diferenças. É hora de nos unirmos pela semelhança. É isso aí que eu queria falar. Obrigado. Você não precisa concordar com isso também, tá? Você que sabe aí.